Agora, numa noite calma, dá para você perceber. E outra coisa, não tem desculpa. Não estava ventando muito, não estava chovendo, os cachorros estavam presos, ninguém fez barulho. Está danado isso aí. Alguma coisa tinha. O que é? Vai me dizer que apareceu um tatuzinho para fazer aquele barulhão? Não é possível. Tem que arranjar mais peso para fazer o barulho, senão não admito. Não foi fora. Alguma coisa, como se estivesse mexendo mesmo, alguma coisa. Tocou, mexeu, sei lá o quê, fez barulho. 3 vezes assim seguido. Quer dizer, alguma coisa estava andando, mexendo ali. Agora ali é lugar que já houve bicho, já teve gente. Não, é da parede, aonde eu tenho os aparelhos. É muito comum, é o contrário dos cachorros. Hein? Não, eu estava trabalhando no computador. Eu trabalho aqui, ó. O barulho que dá aqui na parede, não tem por onde. É juntinho. E outra coisa, ali dá o barulho, divide os aparelhos que tem buraco, né? Você escuta. Outra coisa, eu tenho 14 anos desse escritório, né? Por aí, quase 15. Eu sei um monte de coisa que já aconteceu ali e tal. Tudo quanto é bicho que vem, gente. Como é que fica? Agora, eu, de manhã assim, eu saí, olhei lá, fui lá ver, para ver se tinha algum rastro, alguma coisa, que não percebi nada demais. Agora, barulho, não tem jeito de você fugir disso. Barulho de dentro de casa é uma coisa, por exemplo, das gatinhas, um troço qualquer, você sabe o que é dentro de casa. Outra coisa, barulho de aparelho, eu sei que tem aparelho que está quieto, assim, ó, meus aparelhos são um troço grande, de vez em quando ele faz barulho, isso é normal, eu sei disso tudo. Agora, barulho de gente ou coisa pesada andando, essa não tem jeito, né? O que é? Outra coisa, vocês todos estavam dormindo, era 4h25 da manhã. A Graça estava dormindo, a gatinha estava dormindo lá, quieta. Eu não sei, isso aí eu preciso saber. Ela ia conversar para saber se ele viu alguma coisa, se teve alguma coisa. Pode ser que seja, né? Mas você está carregando alguma coisa, mexendo. Agora, como é o contrário de vocês, eu sabia que você não ia ter nada, porque é o contrário, é do outro lado. Bem, eu liguei as câmeras, elas demoraram. Ao todo são 12. 10 funcionaram. As de lá todas funcionaram, está tudo quieto. Só o vento mexendo, as folhas. Vai, mas é que elas não estão ligadas, eu tenho desligado, para não gastar energia, essas coisas todas. É muita coisa. Isso aí a gente tem que ver quando precisar. Agora, depois eu deixei ligado até quando eu fui mexer nas coisas, mas não tem mais nada. Está tudo quieto. Por isso que estou falando, à noite, quando está calma, se acontece uma coisa dessa, não tem mistura, você não tem confusão. Aquilo fica nítido. Queira alguma coisa. Agora, o que eu estava pensando, por exemplo, você pensou eu mesmo, vou andando aí, quando encontro com um bico de um tamanduá na minha frente, calma, esse negócio não é bom, não. Não é interessante. Agora, tamanduá pode ser, você sabe que pode. Pode. Essa mata aqui, o negócio está embaixo, aí tem tamanduá. Agora, os tamanduá que tem, às vezes são pequenininhos, mas às vezes tem. Tem tamanduá isso. Hein? Está na hora. Meu boa tarde aí para todos. Hoje é 26 de novembro de 2009, quinta-feira. O verbete é o 1398. 4 páginas, 42 logias e 7 máximas. O tema, autodeterminação. Quer dizer, vocês, está para vocês. Mas é dentro da autodeterminologia, que é a especialidade. A autodeterminação é o ato ou efeito de a consciência determinar, decidir, deliberar, prescrever, resolver, afirmar e definir alguma ação pessoal.
Olha, aqui deve ter mais um, máximo deve ser 8 então, em vez de 7, tá certo? Estou só falando o que eu estou vendo agora. Agora, a flexibilidade autopensênica na obtenção dos meios para alcançar o fim almejado. A vontade inquebrantável, a intenção explícita, a autodecisão refletida, a coragem de se posicionar, a ousadia de inovar, a autodeterminação da diretriz, a autodeterminação assistencial, a autodeterminação pelo melhor. Agora, a autoconvicção pela vivência, os testes permanentes da vontade, o posicionamento cosmoético pessoal definido perante as realidades básicas da vida humana, os mecanismos intraconscienciais de resistência equilibrada às pressões externas, o autocontrole da motivação pessoal, a satisfação íntima de assegurar o aperfeiçoamento contínuo da autoprodutividade, a autossustentação energética da produtividade pessoal, a heterossustentação extrafísica dos esforços cosmoéticos pelos amparadores extrafísicos. Agora, na caracterologia dentro da argumentologia, há 3 categorias de autodeterminações básicas: a evolutiva, a inócua e a regressiva. Frase enfática. No desenvolvimento da evolução da consciência, o exemplarismo da autodeterminação sadia torna-se racionalmente indispensável a partir das práticas assistenciais diárias da TENEPS. Você é predominantemente determinado ou vacilante? Por qual razão? A nossa Rosa, se quiser aumentar, pode ter mais 1 do trinômio e mais 3 do antagonismo. Agora aqui, umas perguntas. Na sexta-feira passada, o senhor mencionou a consim multívola. Não é multívola, não, é multívola. Isso aqui está errado. Quem escreveu? Que é guiada por motivações passageiras e enjoa de tudo muito rápido. Me parece que toda a literatura de motivação na SOCIM baseia-se no incentivo pela recompensa futura, o que invariavelmente acaba tornando a pessoa multívola. Não é bem isso, não. Pois ela só faz as coisas pela promessa de recompensa futura. Não é isso. O caso nosso é o seguinte: você muda tudo que tem vivendo na vida. Uma pessoa que estaciona, ela regride. Então a gente está sempre mudando, está sempre progredindo, sempre evoluindo, sempre se desenvolvendo. Mas não precisa da pessoa enjoar. Ela nem acabou com uma coisa, já passa para outra. Isso é que é motivo, né? Não é bem assim, não. Não é problema de recompensa futura. Isso aqui, se for ver recompensa, seria mais a alface para a égua da corrida, e coloca na frente para ela comer. Ela começa a correr. A cenoura. Como manter a autodeterminação sem prostituir a motivação dessa forma? Como não ser multívulo e ao mesmo tempo estar sempre motivado? Olha, o caso é o seguinte: a consim multívola não tem bom senso nem discernimento para fazer as coisas com racionalidade. Ela fica agitadinha para mudar, porque ela fica enfastiada, ela fica saturada de certas coisas com muita rapidez. Então, isso dá consim multívola. Há muita gente que é hiperativo que é consim multívola. Não tem nada que ver com isso. Examine o processo da hiperatividade. Tenho acompanhado as tertúlias há algum tempo e percebo que a cada dia que minha turma são vocês. Tá bem, welcome on board, né? Bem-vindo. Acredito até que fiz o curso intermissivo em função da familiaridade com a abordagem dos temas propostos. Porém, me sinto frágil em relação à minha autodeterminação. Estou com 30 anos e até o momento não me entreguei a algo com 100% de motivação. Tenho muita iniciativa e pouca acabativa.
como manter um alto nível de determinação e pelo espaço de tempo suficiente para se concluir o que começa. Ir à Foz e passar um fim de semana ajudaria em algo? Vem aqui que se você está querendo ouvir umas verdades na cara, eu sou da fratura exposta e do soco no queixo. Se você quiser, vem aqui que eu te dou um soco no queixo filosófico. Não é isso? Às vezes vai ajudar. Agora, olha, seria bom você ver a consinuntíbula. Você vê o jeito que está falando, está bem claro. Seria bom. Agora, ó, apareça, vai ser bom para a gente ver. Eu gosto de conhecer meu povo do passado, minha família consciencial, minha gente, né, de ontem. Se daí a gente vê como é que eles estão hoje, tal, né, jeitão. Você será bem-vindo aqui, pode estar certo, o povo vai rir de você. Você pode chegar e falar, eu sou aquele tal, tal. Que repercussões extrafísicas poderemos considerar a partir das mega exteriorizações de energia recorrendo ao para-microchip e às centrais extrafísicas, em especial a da energia, no intuito de estabelecer a parasepsia e a para-homeostase de ambientes e consciências. Qual a sua opinião? Essa energia é, por norma, aproveitada por consciências mais evoluídas e redirecionadas e reguladas para as parageografias-alvo? Na possibilidade de incomodar consciências que não querem para a mudança, e mesmo, apesar da energia ser positiva, que tipo de retaliações poderemos considerar contra a consciência emissora? Olha, você sempre pode esperar, se tem conceneres, mas principalmente mega sediadores extrafísicos, você vai ter um revertério contra você se você começa a mexer com energia. Isso faz parte do serviço. Por isso que a gente fala, só deve mexer quem tem competência. Não deve estabelecer quem não tem a competência, decidir ter. Os ineptos, ou a inexperiente, ou a pessoa que não tem maturidade com os assuntos parapsíquicos, não deve mexer com isso. Então, a primeira coisa é a seguinte, domina bem as suas energias, que você vai ver o que é amparador. E com o tempo, inevitavelmente, você que não é bobo, você vai selecionar e ficar só com os amparadores e deixar os outros que são doentes. Esses doentes a gente ajuda para fazer assistência e encaminhá-los. No fim, tem sempre um amparador na história. Mesmo quando aparecem os maiores mega assediadores, no fim o trabalho com a gente é com o amparador. Porque eles é que vão caminhar aquelas que estão doentes. De modo que o processo seu é ver o que você faz com toda a sua argumentação. Eu vejo que você, por exemplo, você raciocina muito. Você tem um bom equipamento mental somático. Agora, veja, parapsiquismo é coisa séria. Veja bem como é que você vai fazer isso. Agora, gente, eu queria dizer uma coisa para vocês, eu ainda não mostrei isso aqui para minha mulher. É um problema que nós teríamos, seria uma espécie de ilegalidade se a gente estivesse nesse lugar. Cidade torna ilegal ter mais de 3 gatos. Uma cidade de Massachusetts, que é Dublin, nos Estados Unidos, tornou ilegal ter mais de 3 gatos em casa. Para ter direito de alimentar e dar moradia a quarto bichano, o morador de Dublin precisará de uma licença especial. Nós não temos licença, lá em casa tem 4 gatinhos. A decisão foi tomada pelos moradores em votação. Conforme o Telegram, uma multa diária de $100 será aplicada para quem desrespeitar a regra. O caso todo começou porque os vizinhos estavam reclamando da criação de Mary Ellen Richards, que tem simplesmente 15 gatos. Já pensou aquela senhora que tem 380 aqui em Foz? Como é que seria? Me bateu de longe. A vizinhança diz que os felinos da mulher arruinam o quintal das casas. Quer dizer, então ela está deixando invadir os outros. Quem cria gato tem que ser cercado. Agora, a dona dos bichanos diz que vai enfrentar as multas, mas não pretende ficar morando no local. Ela vai procurar um lugar que seja mais amigável com seus filhotes. Está na cara, esse povo não gosta de gato. Como alguns leitores sabem, tenho 4 felinos em casa. Se 13 é o limite, cadeia para mim. Quem falou foi um tal André Crespani. Escreveu para a internet, tá? Colocou até um gato dormindo, etc. Tal. Agora veja, isso aqui eu vou levar para a Graça ver
porque nós estamos incorrendo numa ilicitude, está entendendo? Por ter 4 gatinhos em casa. Por sinal, eu quero dizer para vocês uma coisa impressionante. A gatinha pequena, eu vi que ela estava com alguma coisa e pedi para a Graça, para levar para o quarto. Ela ter contato com a gente e ver como é que é. Ela tem 2 meses só. Agora, foi tudo bem. No terceiro dia que ela vai, quando vê, ela some. Nós vamos procurar, está tudo fechado, lá não tem jeito, tudo calafetado, entende? Então não tinha jeito. Lá pelas tantas, a Graça mexe em tudo, eu mexo em tudo, e a gente desiste. Não, vamos ver o que acontece. Eu não sabia o que aconteceu, a Graça simplesmente sumiu. Aí, lá pelas tantas, eu escuto uma coisa mexendo, como se estivesse mexendo em fio. Eu assim, é ela, deve estar em alguma coisa. Aí nós fomos olhar, nós temos, são móveis feitos especial. Então tem um que é um hacker, para segurar a televisão grandona, e é uma estante, mas tudo fechado até no chão. Eu e a Graça pensamos que aquilo tivesse fechado em tudo. Ela entrou, não sabemos como, foi espremendo tudo, que era 2 meses, né? Entrou e arranjou buraco lá de baixo e ficou. Aquilo é o útero que ela está procurando, para ficar no escuro, você está entendendo? Mais quente, que o negócio está debaixo do hacker. Agora veja, nem eu nem a Graça não sabíamos que aquele móvel tinha um buraco lá. Ela descobriu para a gente. Agora, a hora que ela apareceu, a gente foi chamando, eu arranjei comida, deixei lá, aí peguei e conversei com ela. Não faça isso mais. Agora, a última vez, nós pegamos e tampamos tudo e encostamos o máximo o hacker, para ela não ter que entrar. Então, mesmo assim, ela chegou lá para tirar. Essa gatinha, ela tem mistura lá de siamês, etc., é mais inteligente que a média de gato. Então, ela fica procurando, ela fala, ela vai atrás, ela é curiosa, quer saber de tudo. É um problema. Tem 2 meses. É uma coisa de doido isso aí. Gato a gente aprende muito. Agora, essa me deu uma lição. E eu falei assim, não, deve estar por aí, vamos esperar, porque aqui não tem jeito. Uma gatinha desse, ela é desse tamanho, ó, não dá para subir assim no ar, evaporar, que negócio é esse? Agora, a Graça viu para mim assim, bem cá, os amparadores, você não sentiu nada para mim, ninguém falou nada. Eu, para mim, está aqui, eu estou sentindo energia, tudo positivo. Então, meu fim, agora você sabe, a minha cadeira fica na frente da televisão. Eu vi depois, estava atrás, junto da parede. Agora, como ela entrou ali? É só o gato mesmo para fazer uma coisa dessa. E descobriu o buraco. E outra coisa, eu não queria nem sair dali, não. Eu queria voltar, porque deve estar quente. Às vezes tem até alguma coisa escondida lá, que a gente não sabe o que é, quando um pedaço de madeira, alguma coisa, a gente não sabe. Agora, gente, uma coisa que eu quero falar agora para vocês, dos meus dados aqui que eu falo. A internet veio para ficar, mas ainda é chafariz de desinformações. Eu estou falando aqui que é uma expressão que eles estão usando nas séries da televisão. Chafariz de desinformações. Essa é a última. Como metáfora, eu achei muito adequada para a internet. Agora, outra coisa. Nessas questões de computador, é bom a gente perguntar para vocês. Vocês são expert computacional ou são catamílios? Catamílio? Catamílio. Eu sei como. É o que tem muita gente aí que é catamílio. Isso aí é importante. O ideal é ficar no meio. Não precisa ser nem expert, nem ser catamílio. Eu sou do meio. Eu tive curso de datilografia há muito tempo, sempre digitei sem olhar. Então... Agora, gente, eu queria falar aqui para vocês, isso aqui é a cópia de um artigo que ainda não foi publicado. A autora chama-se Bárbara Ceoto. Eu quero saber se ela está aqui. Está aqui? Ah, não vem? Ah, vem. Agora, a Bárbara fez um artigo expondo o processo do câncer dela.
Aplicações consciencioterápicas na construção da saúde consciencial. Quem quiser ver, está aqui. Eu sei que aqui nós já tivemos várias moças e senhoras que já tiveram câncer, essa coisa toda. A dela, ela andou estudando. O negócio dela é sério, deu metástase. E ela, aparentemente, está ótima. Parece que melhorou tudo aí com as coisas que ela teve. Eu ainda não li o artigo todo, que é um monte de página aqui, é coisa séria. Ela está dando tudo quanto é detalhes, etc. Ela é jornalista. Se alguém quiser ver, está aqui, vale a pena. Pois é, tem também a nossa outra amiga aí que já teve câncer, a Adriana, né? Só para vocês verem que essa aí é colega. Vamos fazer depois um clube nessa turma, para ver como é que é isso. Eu não sei. Se saber a hora que ela chegar, a Bárbara, ela vai chegar. É Bárbara Cioto, que é o nome dela. Ela chegando, a gente pergunta para onde é que vai ser publicado. Agora, eu quero dizer, falou em publicado, eu quero dizer uma coisa que acabou de ser editada, de ser publicada. É assim. Aqui. 1.300. Tá certo? 1.365 verbetes, 5.272 páginas, 234 especialidades. Tá bom? Tá aqui. É um CD-ROM, Enciclopédia da Conscienciologia Eletrônica, 5ª edição. Versão protótipo aumentada e revisada. Ainda está muito longe da parte final. Ela está começando a amadurecer, mas ainda está ainda na adolescência. Tá bom? Agora, ó, já está à venda. Eu estou só falando, porque o Marcos trouxe aqui, eu já estou mostrando para vocês. Aqueles que se interessarem. Já está. Aonde que é que estão vendendo aqui? Não sei se está. Não. Já deve estar possivelmente na livraria, né? Na epígrafe, eles põem primeiro na epígrafe, mas não sei se já deve estar na livraria. Eu acho que ele veio de trazer e já vender direto aí fora. Aqui no Códigologia, não sei se viu, a última palavra é perseverados, né? Parece que está... Tem um R a decisão quanto aos propósitos a serem perseverados. Tem um R a mais aí. Perseverar, tá. Tem um R a mais, você está certo. Não, isso, mas... Muito bem. Que mais? 2, 3, 4. Na quinta linha de baixo para cima da fatologia, os mecanismos intraconscienciais de resistência equilibrada às pressões... Os mecanismos intraconscienciais de resistência equilibrada às pressões externas. Não é só para saber, essa resistência são as pressões negativas aqui, né? A própria vida está cheia de pressão, né? São os processos dos percalços, né? As vicissitudes, os contravapores que a gente tem na vida. Agora, aqui eu falo sobre os mecanismos intraconscienciais de resistência equilibrada. Você não pode erguer as estribeiras, não pode ficar alterado. Isso tudo aí funciona bem sério. Vale a pena pensar. Agora, a autodeterminação, ela significa a pessoa ter força para... também tomar as decisões, é isso? Na tomada de decisão de tudo. É esse caminho. Mas também do pensene, o pensene sadismo. Tudo isso mais alguma coisa. Parece que a moça é essa aí, né? Aonde vai ser publicado o seu artigo? Já foi? Você ouviu o que é? Pergunta para ela, tá aí. Ela é a autora. Eu falei aqui sobre o seu artigo. Ela está querendo saber onde é que foi publicado. Pois qualquer coisa você conversa com ela, aí vale a pena. Mas sobre a autodeterminação, quem é que está autodeterminado em falar alguma coisa? Tem alguém? É você? Pronto. Volto aqui na pensenologia, na última linha. Eu queria entender essa questão da flexibilidade autopensênica.
na obtenção dos meios para se alcançar o fim almejado. A flexibilidade é o seguinte: uma pessoa que seja rígida demais com a pensenologia dela, ela não faz nada. São os rígidos que não saem do lugar, são aquelas pessoas, por exemplo, que têm apriorismo, você está entendendo? São conservadoras demais, que têm a neofobia. Essas pessoas são problemáticas. Elas são determinadas, mas não adianta nada. Determinado sem sair do lugar, fica marcando o passo. Mas, então, qual seria o limite dessa flexibilidade, então? O limite da flexibilidade é a cosmoética, é a prioridade, é a evolução, é a interassistencialidade. Isso são limites que você estabelece. Agora veja, a autodeterminação aqui, ó, o tema central é neutro, porque é uma experiência, você pode ver qual a sua intenção, como é que é. A intenção não é tudo, mas ela define a situação toda. A maioria das coisas que nós precisamos de ver, a gente tem que ver a intenção em primeiro lugar, cada vontade. Agora, nessa questão, por exemplo, essa flexibilidade é importantíssima. O que adianta uma pessoa super rígida, entendeu? Fria dentro daquilo que ela faz, mas sempre fechada. Às vezes ela está numa torre de marfim, ela não sai daquilo. Por exemplo, até que ponto que ela pode ser autista? Às vezes é. Entendeu? Isso é muito sério, então, o processo da determinação correta, séria, cosmoética, evolutiva, produtiva. Valdo, O que é? Olha só, ontem você falou que o mais importante de toda a tua vida, lá nos 18, foram os 18 anos que você trabalhou na faculdade, que era mais importante do que a medicina, do que a odontologia e tudo mais. Pô. Então, depois de 18 anos, você era uma pessoa bem-sucedida ali, certo? Como é que você soube esse ponto de dar a virada, de mudar isso? Como é que eu soube o quê? Porque em algum momento você teve que dar uma virada, sair de lá, Não, meu mudar caso tudo. todo assim, deixa eu te dizer. Já estava planejado isso? Você sabia? Eu, quando comecei a trabalhar com os processos meus, principalmente menino, que eu comecei a estudar, a minha mãe em cima de mim, depois as professoras, depois o Vicente Lopes Pérez, que era o preceptor, eu comecei a ver que eu tinha uma boa facilidade para estudar, fazer qualquer coisa. O meu professor, que era o preceptor, virou para mim e falou assim: olha, você tem uma facilidade enorme, melhor do que eu tive na sua idade, para estudar. Você tem que levar isso a sério. Você tem que dar valor para isso. Eu então comecei a estudar os processos, os fenômenos, porque o negócio que mais me encasquetava, que era o enigma, que chamava atenção, era aquele negócio de eu ver as coisas que os outros não viam. De eu saber das coisas que ninguém sabia. Então foi por isso que eu falei com a minha mãe: eu quero estudar a cabeça. Por que a minha cabeça raciocina diferente que os outros? Ela pensa diferente dos outros. Por que é que eu vejo certas coisas? Então eu comecei a estudar isso tudo. Aí então eu fui olhar e o meu pai então me indicou: você tem que fazer odontologia para segurar, porque eu sou o mais velho dos seus irmãos. Você tem que dominar a família com o tempo. Eu sou uma pessoa doente, eu devo ir embora, não demora. Meu pai estava se preparando, porque depois ele praticou a eutanásia, ele já estava me preparando para isso. Agora, o que se passa? Então ele me pediu para fazer odontologia, mas eu falei com ele: não, eu quero fazer medicina. Porque na medicina eu posso estudar, se eu quisesse ver as coisas lá positivas, eu posso fazer psiquiatria. E eu já vou começar a ver o corpo inteiro da pessoa. Eu não vou ficar só na cabeça, na parte, entende? Buxilofacial aqui, ó, do processo. Então ele falou assim: está tudo certo, mas faz primeiro odontologia. Agora, o que se passa? A hora que eu vou para o internato, e ele paga o primeiro ano, eu fiquei entusiasmado com o processo de estudar lá fora. Mas quando eu volto um ano depois, eu não tinha dinheiro. Eu faço o bilhete, meu pai, uma carta, meu pai assina, manda para o Mário
fala com meu pai, manda um bilhete para ele. Não, manda esse menino. Ele é bom de estudo, ele vai trabalhar comigo. Agora, veja, ele fez isso também em deferência, não foi por causa da minha personalidade ou qualquer coisa. Muito embora. Minhas notas eram melhores que a dos outros. Todo mundo sabia disso. Desde que eu entrei lá, ele viu que ele olhava todo mundo. Eu passava na frente de todo mundo lá. Eu já tinha estudado tudo antes. Agora, o que se passa? O negócio também é que ele era filho do Palmério Velho, que era amigo do meu pai. Então, ele era filho do Palmério Velho, eu era filho do amigo do pai dele. Ele sabia. Nós dois nascemos em Monte Carmelo. Você está entendendo? Ele queria, então, uma pessoa, ele viu que podia confiar em mim. Nós já tínhamos conversado, nós dois, com calma. O Mário era uma pessoa super inteligente, muito político, aberto, extrovertido, entende? Uma capacidade de raciocínio no meu estilo, tudo rápido, terrível, Mário. Então, ele já tinha conversado comigo naquele ano de internato. Então, com aquilo, eu comecei a trabalhar lá. Aquela situação ampliou o meu modo de ser. Eu comecei a ter uma visão do que era os educandários todos. Que ali tinha uma dúzia, com o tempo, de universidade, de faculdade, de estudo, de curso, você está entendendo? Para começar. E eu acabei sendo até secretário durante 9 anos de uma das faculdades. Quer dizer, tinha meu nome, que ia como professor no Ministério da Educação, porque eu tinha cartaz do Ministério. Quem ia buscar os currículos das faculdades, tudo isso era eu. Eu que tinha contato, porque o Mário tinha confiança em mim. Você está entendendo? Tá, mas você podia ter continuado lá. Né? Não, mas eu vi que aquilo era muito pobre. Escuta, os negócios começavam o seguinte. Estava no ginásio, a pessoa está dando aula assim, quando eu vejo, ixi, olha aquela, como é que vai ser ali, ó. Tem um assediador em cima lá do professor, como é que vai ser isso? Então eu pedia licença, ia para o banheiro, pegava a consciência e dava um jeito de encaminhar, para ver se a aula ia sair mais ou menos bem, porque senão, alguma coisa ia acontecer. Tem um desses, a primeira vez que eu vi, que o cara, a Concierge, queria fazer o cara escorregar lá na sala. Que lá tinha um estradozinho, ele ia escorregar, ia cair, ia machucar. A hora que caísse, ele está tentando empurrar o professor. Agora veja, eu vi aquilo, ninguém está vendo, o professor não viu, melhorou até a aula depois, aquela coisa toda. Mas isso era assim, tudo quanto era lado. Eu vi aquilo, eu falei assim, o que é que eu estou estudando aqui? As coisas que eu preciso estudar, ninguém dá aula. Eu vou ter que me mexer, tenho que me virar, tenho que saber isso tudo aí. Agora, já com a experiência de espiritismo, eu sabia que o espiritismo era fraquinho também. Mas aí o que eu fiz? Comecei a estudar tudo quanto era livro sobre os fenômenos. Você vê, em pouco tempo, eu já tinha 1.250 livros em 5 idiomas, todos marcados, tudo sobre fenômeno. É aí que tinha o William Crookes, esse troço todo, que eu fui estudar isso tudo, como é que era. Tá, mas você não precisava... Agora ali, eu falei comigo, eu vou fazer odontologia, logo em seguida, eu já tinha buscado material para fazer o curso de medicina com a turma, eu mesmo já tinha visto os currículos, as coisas todas, com os médicos, tudo. Então, eu terminei odontologia e entrei na medicina. Mas aí, eu fui ver o processo da psiquiatria. O psiquiatra que apareceu, o primeiro que eu tive, foi o doutor Inácio Ferreira, que era espírita. Praticamente eu li a biblioteca dele, você está entendendo? Eu é que li, porque os livros estavam tudo grudados, página grudada. Agora, logo depois, foi o doutor Valada, que acabou vindo para o meu lado. E eu desisti de fazer psiquiatria, porque não adiantava. O nível também era muito baixo. Aí eu fui estudar psicologia. Cheguei lá para ver e pedi o currículo da faculdade, porque lá não tinha psicologia, porque já havia uma dos padres, das irmãs que tomavam conta. Eu cheguei, a irmã que me conhecia por causa das faculdades, que era colega da gente, que é negócio, né? Ela me deu um currículo e falou assim, não é bom só fazer isso não, você sabe mais do que as coisas que tem aqui. Agora, eu estava com a ideia de fazer, depois do curso de medicina, fazer psicologia. Mas em determinado momento, aí você saiu lá da faculdade. Não, eu já estava com o plano. Isso, mas... Aí eu falei assim, mas o plano, houve um atravessamento.
houve um bico nessa história. Foi a hora que eu estava fazendo medicina que a minha mãe pediu para ajudar o Chico Xavier. Na hora que aconteceu isso, eu fui a Pedro Leopoldo e a gente começou a instalar os negócios lá para ele vir. Aquilo atrasou, porque a minha saída já era para ter saído de lá a hora que eu me formasse. Isso, essa é a pergunta, por que você não eu fiquei saiu? mais 6 anos lá. Agora, eu trabalhei ainda, depois disso, mais uns 3 para 4 anos, mais ou menos. Você está entendendo? Nos últimos anos que eu estava lá, eu já não estava trabalhando mais na universidade, já tinha saído, porque foi muita gente, aquela coisa toda não dava para fazer. Agora, teve uma temporada que eu trabalhava em 2 faculdades, na de odontologia e na de medicina, está entendendo? Durante algum tempo. Agora, outra coisa, eu ganhei todos os cursos, eu nunca paguei nada, está entendendo? Outra coisa, meu curso de medicina, por exemplo, eu nunca fiquei em prova oral. Do 2º ano em diante, eu passava tudo já só pelo escrito. Entendeu? Eu sempre tive muita facilidade na questão de estudar. Agora, lá ainda era mais fácil, porque eu tinha tudo na minha mão, os laboratórios, as coisas todas, que eu morava lá dentro, tudo era mais fácil, entende? A faculdade de medicina era fora, mas eu também trabalhava lá, eu era da administração, entende? Mas como é Agora, que... você veja, na faculdade, nós tínhamos, por exemplo, Zerbini, que ia dar aula, o doutor Atílio Jatene começou mais seriamente como professor lá com a gente. Eu trabalhava com ele, as coisas todas, na administração, o negócio todo nosso. Entendeu? Atílio Jatene, esse aí foi ministro e tal. E assim tem um monte deles. O Boliolo deu aula para a gente, tem muitos desses conhecidos. Mas você já sabendo tudo que você tinha que fazer, como é que era isso? Saber quando era o momento de sair? Você decidiu, os amparadores diziam. Estudo aqui é isso que eu venho falando até hoje. Estudo para mim é meios. Meu fim não é esse. Meu objetivo não é esse. Meu objetivo era estudar o processo. Que Mas quando dava essas viradas, dava essa virada porque você percebia, porque os amparadores vinham e davam um eu toque? via as coisas e ponderava. E via através. Com o tempo, por exemplo, apareceu tal mal, as coisas ficaram tudo mais claras para mim devido ao processo de energia. Ele abriu muito caminho para mim. Depois veio a M e outra coisa. E eu já conheci o transmentor. O transmentor, eu comecei a ver as coisas dele sérias por causa da monja. A monja que eu vi em primeiro lugar. Eu era garoto, menino. Quando ela aparecia aquele negócio lá, era ela. Mas eu não sabia bem que era ela. Agora, o que se passa? Na questão do transmentor, aos 13 anos, eu fui nas férias para Monte Carmelo e estava lá a minha tia com a turma toda lá vendo os problemas e queriam que todo mundo fosse ver se tinha psicografia. Então todo mundo sentou em torno de uma mesa, fizeram uma sessão e me deram papel e lápis. Agora, eu sentei lá e fiz tudo que me mandaram fazer. Porque psicografia ainda não tinha tido experiência de nada, eu só mexia com desobsessão. Agora, o que se passa? Na hora, então, eu senti aquele negócio e deixei meus braços tomar conta, aquela coisa toda, entrei em transe. Aí sai um verbete, um soneto alexandrino perfeito, sendo que eu não conhecia bem o negócio da versificação daquele nível, hemísticos, a rima. Mais tarde eu fui estudar o negócio como é que era, mas não sabia nada direito daquilo, nunca liguei que era poesia, literatura e poesia eu sempre cuspia em cima, né? Agora aí eu comecei a receber o negócio, aquilo me chamou atenção, mas me chamou atenção por interesse. Eu falei assim, gente, o dia que eu trabalhar muito e não ter visto a aula, eu posso receber a psicografia e sair bem na prova. Você está entendendo? Comecei a ver o que era, aquilo devia ser bom. E outra coisa, para mim tudo isso é favas contadas. E quem passou isso para você foi o transmentor? Não, foi o transmentor que me chamou a atenção. Foi aí que eu vi que era ele falando, falou assim, ó, nós passamos, mas quem deu o soneto não foi ele. Outra não, pessoa. então eu não entendi. Como é que o transmentor Agora, entrou o nisso? transmentor apareceu mais ou menos bem claro para mim nessa ocasião e falou, estuda tudo. Não tem outro jeito. Entendeu? Foi daí que apareceu aquele negócio que eu vi falando, que outros também já falaram. Estudo, estudo. Entendeu? E outra coisa, foi ele também que me chamou a atenção. Isso não é para você.
Então ele queria já coordenar minhas coisas, dar orientação do que devia de fazer. Agora, minha vida lá, eu não tive vida de rapaz, né? Nada. Não tive vida. Eu não frequentava clube, eu não ia a baile, não tinha nada desse troço. Não tinha família para mim. Você veja bem, não tinha nada disso, eu não tinha família lá. Eu morava dentro de um quarto, sozinho, isolado, no meio daquele negócio, no meio das campainhas, sineta, sirene, chamando para acabar a aula, para começar a aula. Mas aí você já tinha mais uma visão, então ainda já. Se eu estudando sem parar. Agora eu olhava aquele povo, uma das coisas que eu achava que era abominável para mim, e eu tinha pena até do povo, era o seguinte: aquele povo rico, com família, tudo disponível, podia comprar tudo quanto era livro, estudar o que quisesse, e o povo discutindo futebol. Eu não entendia isso. Na minha ideia, não dava. Outra hora era cantando coisa. Às vezes não era só música de carnaval, mas umas músicas em inglês, americana, está entendendo? Stott, Rally, aquele negócio todo. O povo o dia inteiro naquilo. Eu lembro que em 45 o Vasco da Gama fez o Trem da Alegria, eles ganharam. Nossa, todo mundo repetia quem que era o jogador do Vasco da Gama que ganhou o campeonato no Rio. Uma vergonha. Eu olhava aquilo tudo e falava assim, não entendo esse povo. E como é que você convivia com isso? Era uma realidade não, tão aí eles diferente começaram da a sua? mostrar, isso não é para você. Eu falei assim, não, eu sou um bicho estranho aqui. Então eu tenho que cuidar da minha estranheza. Aí o que eu fiz? Um dos lugares é o seguinte, isolei um daqueles armários que havia junto lá, você está entendendo? Para colocar minha biblioteca. E comecei a canalizar tudo que eu pude para a biblioteca, estudando e etc. tal. O tempo todo, aproveitando os minutos, a situação toda. Eu ia para a aula, sempre tinha livro comigo. Se a aula era boba, se o negócio não interessava, eu estava lá lendo. Isso me deu problema. Eu estava, por exemplo, numa das aulas, lá com o processo de clínica da medicina, quando o professor viu que eu estava lendo lá atrás, e esse é muito bravo, uma carne de pescoço, vira e fala assim, Vera, o que é que eu acabei de falar? Aí eu repeti tudo para ele. Eu não vou falar nada. Agora, veja, como é que eu repeti? A divisão de atenção. Eu olhava mais ou menos o segmento que tinha e continuava lendo. Do jeito que eu faço aqui nas coisas e tal. Eu já tinha muita divisão de atenção. Aquilo me chamou atenção para a atenção dividida. Está entendendo? Agora, esse cara, com o tempo, ficou até muito meu amigo. No fim, ele foi até diretor da faculdade. Sabe? Mas agora, ele fez para ver se me pegava lá dentro das coisas, porque eu dirigia as coisas, eu que entregava horário para ele, aquele negócio todo, queria me colocar no meu lugar, você está entendendo como é que é? Tinha cara de ficar danada a vida comigo, porque eu gostava de tudo certinho. Então vinham os ricaços, por exemplo, e falava assim, aí, tá vendo? Quem nunca comeu melado, quando come se lambuza. Dá um poderzinho desse tamanho para ele, olha como é que ele abusa. Agora, veja, tudo cotoveloma, danado, só porque eu gostava das coisas tudo certinho. Mas aprendi, aquilo me ajudou demais. Agora, olha só, aos 13 você já teve essa noção. Agora, como é que você conseguiu conviver com toda essa diferença de realidade dos 5 aos 12? Eu como não é que tinha você fez problema isso? nenhum com isso, devido ao meu processo. Por exemplo, um dia que nós estávamos estudando um negócio lá, apareceu o processo da higiene mental. A hora que o professor veio dar a aula de higiene mental, foi engraçado. Isso aí, eu já nasci com isso. Aí eu comecei a estudar os negócios de Allan Kardec lá, né, porque ele falava, né, sobre o processo da ideia inata. Eu falei assim, eu já nasci com a ideia inata da higiene mental. Foi uma das primeiras ideias inatas mais sérias, fora de fenômeno, que eu vi na minha vida. Quer dizer, eu já nasci com essa higiene mental dentro de mim. Agora, foi quando eles me falaram a primeira vez que eu nunca tinha lido aquilo para valer, com profundidade. Veio o professor e falou o que era higiene mental, com calma. Eu falei assim, gente, isso aí eu tenho, desde que eu nasci. Era uma das coisas que eu tinha. Então, veja, eu já compartimentava o meu modo de pensionizar de acordo com a minha intenção do trabalho, daquele momento evolutivo naquele local. Isso me ajudou demais.
Por isso que o povo achava que eu era um pouco assim, doido, porque era muito severo comigo mesmo. É isso que o povo falava. Agora, ali também tinha o povo, né, que queria casamento, aquele negócio todo, as mulheres que queriam, que convidavam a gente para ir almoçar, para jantar em casa, aquele negócio. Você não tem família, Paulo. Mas isso da higiene mental, você já tinha quantos anos? Isso aí é de uns 15 anos, por aí. Pois é, e antes? Como é que foi dos 5 Não, mas antes eu anos? estava caminhando para isso, estava olhando o que é essencial, o que é isso que eu chamo prioritário. Mas você sentia um mundo e via outro. Agora, aos 14 anos eu já sabia o que eu queria. Tá, e tudo bem, já resolveu. Eu quero saber antes, quando era menor. Não, quando era menor, a coisa mais séria que eu tive, vamos ver. Primeiro foi as retrocognições de antes de nascer. A hora que eu falei, por exemplo, o caso da casa, e todo mundo me deu conta. E eu fiquei com aquela cara de tacho, de menino, né? Caminhei. Passaram uns meses, eu chego lá e falo assim, é aqui que tinha casa, olha as árvores que estão aí. Cadê aquela casa que estava aqui? Aí a minha mãe falou, olha só, o menino tem razão. Essa casa foi derrubada porque fizeram outra casa lá na frente, levaram tudo. E aqui foi para fazer essa plantação e plantar as árvores. Agora, as árvores antigas têm razão. No lugar aqui, ó, que está essa plantação, tinha a casa. E está certo. Mas como é que esse menino viu se isso foi antes de nascer? Aí aquilo tudo começou a encasquetar o povo todo. A minha mãe, então, na minha mãe, o que deu mais impacto foi esse fato. Agora, no meu pai, foi a hora que eu falei, o cara que estava me perseguindo fora do corpo, que era ele que tinha acabado com o cara. Então, aquilo mudou tudo. E a partir do negócio do meu pai, eles começaram a fazer sessão espírita, porque a gente não tinha contato com isso lá, não tinha espiritismo. Entendeu? Então ele foi criar, junto com os amigos dele que vinham lá. Primeiro fizemos uma série de sessões de desobsessão lá em casa. Agora, depois foi feito o centro espírita no mesmo quarteirão lá de casa. E eles, naquela ocasião, falaram, não, vamos arranjar aqui o terreno e tal. Tudo mesmo quarteirão. Ainda existe até hoje, é o maior centro espírita de lá. Agora, meu pai foi um dos fundadores, junto com o amigo dele, que era o Jorge Fernandes, que tinha uma família muito grande, gente muito boa, que ia lá toda tarde, ele subia e conversava com meu pai durante muito tempo, até de noite. Entende? E eles discutiam a política internacional, etc., aquela coisa toda. O seu Jorge Fernandes, ele precisava de andar. E ele tinha que andar assim, uns 3 quarteirões lá da casa dele até lá em casa. Ele vinha para ver o meu pai, porque ele não saía de casa. Agora, o que eu quero te dizer para você é o seguinte, as coisas foram fazendo convergência tendo meus objetivos. Agora, tudo isso ficou secundário. Então, por exemplo, eu fiz odontologia, que foi meio, medicina, foi meio. Nada disso eu queria. Eu queria depois fazer psiquiatria, depois desistir, porque não valia a pena. Queria fazer psicologia, desistir, porque também não valia a pena. Depois, no Rio, eu ainda tentei estudar processo de comunicação e jornalismo. Entende? Fui lá naquela praça, que tinha lá uma faculdade, aquele negócio. Cheguei a dar até os meus diplomas, as cópias dos meus diplomas, que ela falou, não, aqui, se você for entrar, tem uma opção de coisa que você não precisa fazer. A hora que eu vi que eles já estavam facilitando, eu falei assim, não entre nisso, isso é besteira. Aí eu pedi o currículo inteiro que havia no curso, e levei para cá e fui estudar. O que é que tinha o currículo ali? Era desistir. Na verdade, tudo isso eu tentei estudar e desistir, porque não valia a pena na ocasião. Se fosse hoje, já teria algumas coisas que eu acho que já valia a pena. Outra coisa, por exemplo, se fosse hoje, eu ia estudar informática, né? Teleinformática, uma coisa mais séria e tal, para oficializar, mas naquela ocasião não havia isso. Datilografia eu já sabia desse negócio todo. As línguas que eu precisava para traduzir, não era para falar, mas para traduzir eu já sabia tudo. Eu comecei a estudar língua com Vicente Lopes Pérez com 10 anos. Então aquilo me ajudou demais. Então eu já estava mais ou menos, por mim, preparado. Você está entendendo? Agora, o problema era mexer nas ideias, da situação toda, como é que era, aproveitar o tempo, saber utilizar as oportunidades, que não é fácil. Isso é que eu fui aprendendo mais com o tempo. Agora, outra coisa, por que eu falo que a universidade foi muito boa para mim? Foi uma bênção. Não foram os cursos que eu fiz na universidade. Por quê?
Eu tinha acesso a todos os professores. Tinha professor que nem gostava de me ver, porque sabia que ia chegar um monte de questões para ele, que eu ia perguntar tudo. Eu vivia, eu tinha papel do jeito que eu uso hoje, tudo escrito. Não, esse assunto agora que a gente tem que ver, como é que é isso? Uma vez eu fui conversar com um deles, que era juiz, sobre o direito de greve. Eu lembro até hoje assim, vem cá, ô menino, o que você quer saber com esse negócio de greve? Você está querendo entrar em greve aqui nesse negócio seu? Não, eu estou querendo saber o processo do direito de greve, porque eu não entendo bem a moral da história dessa história. Eu quero saber como é que é isso. Eu disse, olha, então, o problema é o seguinte, eu vou te dar aqui um livro que você tem que arranjar, que é o direito de greve. Então, deu os dados todos, eu fui estudar para ver o que era o direito de greve, né, que é o processo de fazer a greve. Quer dizer, eu vivia com questões para perguntar para todo mundo e aproveitava quem é que era o bom. Eu chegava naquele que eu tinha mais contato, geralmente o diretor da escola, por exemplo, lá de Direito, muito tempo lá, foi o doutor Medina Celi. E nós conversávamos, ele contava piada para a gente, o negócio todo na secretaria lá com a gente. Então eu aproveitava para perguntar, vem cá, quem é que é o bom aqui desses professores sobre esse assunto? Eu disse, o bom é o fulano. E aí ia. Então eu sabia tudo com quem que eu ia falar. Com o tempo, eu aproveitei para aprender as personalidades dos... Quem é que é o papa da história? Você está entendendo? Quem é que é o tratadista? Quem é que já escreveu? Quem é que defendeu tese sobre isso? Com isso, agora, eu fico pensando só, a turma lá tinha gente muito boa, mas em comparação com hoje, não dá nem para comparar. Da década de 50 para cá, o mundo mudou. Tudo enriqueceu em matéria de ideia, de princípios, de abrir o caminho de ciência, tudo mudou. Sim. Como é que foi a sua descoberta nessa vida aqui do estado vibracional? Com quantos anos você instalou? O estado vibracional foi o seguinte, eu comecei lá a usar aulas de moral cristã e logo depois eu vi que eu mexia com o processo dos fluidos. Eu era bom dos eflúvios. E vinha todo mundo, ia dar passe, olhava e falava assim, esse menino aqui ó, tem mais força do que os outros. Aí os passistas começaram a me chamar, eu, garoto, para participar das coisas. Quantos anos? Então eu ia nas casas que eles iam dar passe e dava passe junto. Ia para as sessões de desobsessão e eles me colocavam perto da mesa para ver como é que era, para orientar o processo. Eu, garoto. Agora veja, quando eu tinha uma certa, mais ou menos aí, eu tinha, eu acho que 16 anos, 17, por aí, eu levei uma das minhas tias para o Rio. No Rio. E lá ela não estava passando bem e ela queria ir ao Cristóforos, que era um centro espírita do Flamengo, muito afamado, que tratava, que curava os outros. Agora, a hora que nós vamos, eu arranjo então lá no centro, para ir no dia lá com a pessoa que conhecia a minha tia, que era lá na Rua do Catete, lá perto. Então, arranjou para a gente ir na sessão de desobsessão, para eu levar o Opala, que era minha tia, irmã da minha mãe. Agora, a hora que eu chego lá, eu sento com ela lá atrás, ninguém conhecia a gente. Nós sentamos atrás, assim, aquele monte de gente aí para participar. Aí, na hora que vem lá o espírito comunicante, aí ele baixa lá na mulher, lá incorpora nela, tem a psicofonia, e ela fala uma opção de coisa, depois ela dirige e fala assim, ó, e agora, traz esse rapaz que está aí no fundo, para ir dirigir a mesa tal. Aí foi um auê, né? Como é que ia dar aquele negócio? Era um dos nossos amigos que está falando através dela. Aí vem os velhos, tudo de cabeça branca, vai lá para mim e fala assim, menino, lá a entidade falou que é para você dirigir a mesa tal. Você já viu falar nisso? Você sabe dessa história? Eu falei, já trabalho nisso há muito tempo. Sou de Monte Carmelo, Minas Gerais, lá a gente faz isso já há bastante tempo. Eu comecei novinho. Eu falei, então você vai lá, pega aquela mesa. Lá fui eu para servir de esclarecimento. Eles chamavam de médium doutrinador. Eu era contra esse nome. Eu que arranjei o nome de médium esclarecedor, que depois o André Luiz usou, uma opção de mensagem que a gente recebeu, que era o médium esclarecedor.
que era uma das minhas primeiras funções que eu tive dentro do movimento espírita. Entende? Agora veja, tudo isso mostrava assistência. Agora o Opala gostava de mim, que era essa tia que era paladina. Valdo, quando você instalou o estado vibracional, que você viu, percebeu energossoma, no início eu via que a gente tinha dificuldade, que eu estava crescendo. Eu então fui falar com das pessoas, que foi o professor Alipe. Ele virou para mim e falou assim: olha, você é o seguinte, você não é igual eu. O meu corpo já está assentado, o seu não. O seu tem desenvolvimento. Então é normal que você sinta as coisas e que de vez em quando aquilo altera. A palavra que ele usou foi claudica. Isso pode claudicar, dá defeito. Você está entendendo? Você tropeça. Emperrar. Então foi isso que ele explicou. Com aquilo então eu vi. Então quer dizer que a hora que eu amadurecer, eu vou ficar melhor com esse negócio, não vai ter mais nada. Aí eu comecei a estudar o negócio. Foi aí que eu descobri que a melhor ideia ou idade que o povo admitia era 26 anos para a maturidade biológica. Eu ainda estava longe ainda do negócio. Quando eu entrei em 26 anos, eu estava fazendo o curso de medicina, isso tudo já tinha sido superado, eu já dominava o negócio todo. Eu já usava o estado vibracional para atender tudo quanto é doente meu. Por isso que eu saía bem das coisas todas. Entendi. Agora, o que te ajudou mais na identificação do que era seu, por exemplo, uma situação sua de uma consciência? Foi esse princípio seu de higiene consciencial, essa ideia inata ou foi o estado vibracional? Foi mais os processos das projeções. Das projeção quando pequena. Aquilo lá me ajudou. Para ver o homem que era desdentado da Albanguela. Entendi, mas eu digo mais no dia a dia, no teu dia a dia, da tua adolescência. Agora, no dia a dia foi o processo de ver as auras, os negócios do povo, sentir a energia. Agora, com o tempo, eu fiz muita pesquisa disso. Se há de ver tanto de grade, isso que vocês chamam de grade, nós chamamos de horário. O que é que eu tinha de horário? Que eram as grades que vocês chamam hoje. Eu tinha para tudo. Eu já falei, na minha adolescência, eu tinha até para masturbação. Tinha tudo anotado. Falou. Tudo meu era feito matemático. Você está entendendo como é que é? Agora, então, por exemplo, eu via uma consciência, eu anotava hora tal, lugar tal, decimal tal. Por isso que eu falo que eu preciso registrar, se a pessoa quiser estudar. Agora, teve uma época que parece que eu tinha 22 grades de anotações. Isso que vocês chamam de anotações, que eu chamava de horário técnico. Você está entendendo? Que era o campo. É isso que hoje a gente pode fazer com o algoritmo. Foi por isso que a gente chegou no algoritmo, entende? Agora, eu tinha 22 tipos. Pensa bem, a minha vida toda era regrada. Agora, eu não podia falar isso com os outros. Porque senão eles iam falar que eu era doido. Eu, no início, eu quis mostrar o negócio deu para trás, eles acharam que eu era doido. Então, o teu EV, assim, a identificação do estado vibracional foi mais ou menos aos 16 anos de idade? Isso? Não, aí eu já dominava bem. Já dominou? 16 já dominava bem. Quando que foi? Eu penso que, olha, eu lembro o seguinte, quer ver? Eu tenho que lembrar pelos fatos que ocorreram. Por exemplo, havia um rapaz que às vezes aparecia na minha aula com o professor Vicente Lopes Pérez. Ele era epilético, gramal, e ele já era debilóide, entendeu? Por causa da epilepsia. Ele morava na casa do outro lado da rua da casa do professor Vicente. Eu ia para lá e tinha aula com ele. De vez em quando ele chegava. Com o passar do tempo, ele gostou demais de mim. Um dia, eu notei que ele estava entrando nisso, que a gente chama da aura epilética, e eu já conhecia a história por causa do meu irmão. O que eu fiz? Comecei a jogar energia nele sem mostrar nada. O professor Vicente Lopes Pérez aqui, o rapaz aqui junto, na outra carteira junto comigo, e eu aqui. Mas ninguém lá na sala, que é de estudo da casa do professor. Agora, com o tempo, eu vi que aquilo foi melhorando, a aura dele foi, e surtou, não surtou, quer dizer, deu um jeito de... Evitou. Você está entendendo? Cortou a situação, não deu. Sustou o surto. Então, com aquilo, eu comecei a ver que eu podia fazer isso sem mostrar nada para ninguém. Foi aonde que eu tive das frequências. Eu tinha 10 anos naquela ocasião. Você está entendendo como é que é? Agora, outra coisa. Existia um padre que fazia milagre.
Esse padre rodou o Brasil e esteve em Minas Gerais, em várias cidades, e foi lá também. Havia um colega nosso que era doente, que eu já tinha mexido com as energias com ele e não tinha melhorado, melhorou pouco. E ele sabia da história. Agora, então, nós ficamos sabendo que o padre ia atender os outros. O que eu fiz? Peguei o rapaz, o menino, junto comigo, e nós fomos para ver o padre assistir. Aí, na hora que o padre chegou lá, eu pedi para ele olhar, em particular, o garoto era uns 2 anos mais novo que eu, mas era meu colega, a gente fazia a brincadeira, tudo desbarrancava junto, aquele negócio todo. Então, o que se passa? Na hora que ele foi, eu pedi o padre para saber e entrei em transe também junto com ele lá. O padre não viu nada, eu dentro das minhas coisas. O menino ficou bom. Você está entendendo? E o menino estava lá com as doenças, que eles não sabiam bem o que era, mas tinha afetado já os rins dele, estava mexendo uma perna, uma opção de coisa atrapalhada. Ele ficou bom a partir Você estava com quantos anos aí? Quantos anos você tinha, mais ou menos? Esse aí eu visitei, eu acho, uns 7. 7? 7 anos, por aí. Caramba. É preciso saber quando é que o padre teve. É um padre conhecido, tem ele a história no Brasil, que ele rodava tudo quanto era lá. Você está entendendo? É padre conhecido. Esse aí eu vi de perto. E outra coisa, o padre tinha energia. Eu senti a energia do padre. Na hora que ele chegou, a gente foi atrás, ficar do menino. E depois a gente ficou sabendo onde é que ele ia atender. Ele estava atendendo uma sala cheia de gente. Agora eu cheguei com o garoto e coloquei ele bem perto do padre, a coisa toda. E o rapaz melhorou, meu menino melhorou. O menino tinha mais ou menos a mesma idade que eu. Devia ter uns 6 anos, 7 anos, pouco. Eu também, mais ou menos por aí. Eu acho que ele era mais novo que eu, uns 2 anos. Entende? Agora, eu naquela ocasião já tinha as aulas de moral cristã, já saía para ver os passes do povo, porque tinha aquela equipe de passe, você está entendendo? A pessoa, por exemplo, tem uma pessoa lá do centro que adoeceu, está de cama. Então os passistas vinham 3, 4 para dar passe nela. Aquilo era comum, a equipe de passe. A cidade, eles atendiam o povo todo que estava doente assim. Eu às vezes ia com esse povo. Um dos caras que cuidava disso era o tio Vital. Vital era primo da minha família, meu primo e tal. E ele era funileiro, tá entendendo? Uma pessoa muito boa, todo mundo gostava dele, e era bom de energia. Foi ele também que me examinou. Uma vez ele vira para mim na casa dele e fala assim, olha aqui, você é melhor do que eu. O que falta em você é desenvolver. Se você desenvolver, você vai ficar melhor do que eu. Você ainda vai crescer, você vai virar homem, o negócio vai crescer. Agora, ele sabia que eu era melhor da história, porque o filho dele era oligofrênico e gostava de mim. E a gente tinha um negócio muito sério, porque o filho nasceu no mesmo dia que eu, 12 de abril de 32. Então, aquilo ficou na família, entendeu? Arraigado o negócio. Então, isso tudo me ajudou a ter uma visão de conjunto. O filho dele ficava dentro do estrado com roda, porque ele era oligofrênico, ele não andava, estava todo estropiado, entendeu como é que é? Agora, ele gostava demais de mim, o menino, entende? Por causa do processo de energia, porque eu chegava e mexia com a energia com ele. Ele se sentia bem com aquilo. Agora, é tanto que ele morreu logo, ele não durou muito tempo, o rapaz foi embora. Agora, ele era compridão dentro do tamanho dele. A gente olhava assim, ó, se ele ficasse uma pessoa normal, talvez fosse até mais alto que eu. Mas era todo atrapalhado. Agora, gente, os DVDs da enciclopédia já estão disponíveis na livraria Epígrafe a partir do final da tertúlia de hoje. Quem quiser comprar, então, é só aparecer lá, tá certo? Lá na Epígrafe, lá na livraria. Agora aqui. Hoje, assistindo ao Globo News, eles mostram o retorno de Oscar Niemeyer. Perto de completar 102 anos, voltou ao trabalho. Na entrevista, achei muito lúcido. Ele tem macrosoma? Eu não sei. Ele é fora de série, sim. Minha mãe tem uma amiga vizinha da minha casa que é muito suspeita para mim. Na casa dela, as plantas são de dar inveja. Ela tem uma cachorrinha que vai fazer 21 anos de vida. Para cachorro, acho que não é normal. Outro dia, ela veio à minha casa e eu estava com a dor em cima do fígado, não bebo.
Essa vizinha me ofereceu fazer uma imposição com as mãos. As mãos dela eram muito quentes e a dor sumiu e não voltou mais. Eu sentia como se uma pequena corrente elétrica saísse das mãos dela. Durante um tempo, 2 ou 3 horas, senti o lugar como se estivesse queimado por excesso de sol. Essa minha vizinha é o ET? Ou o que ela é, na sua opinião? Ela é uma pessoa que tem energia, possivelmente, pode ser até ectoplasta, né? Pela cara. O negócio é ver o que você faz. Deve ser boa. O negócio é estudá-la. É uma bela cobaia, não é isso? Como funciona o processo de atuação do evoluciólogo na ressoma de uma consciência? Quando a mulher for estuprada, engravida, como isso funciona? Olha, cada caso é um caso, de ver o que tem. Qualquer coisa é bom ver Law and Order, né, que tem os Unity, né, Victims, né, sobre sexo, aquele negócio todo, vale a pena ver. Você quer ver aqui o caso? O artigo da moça. Então, esse caso de evoluciólogo, isso depende o que é que se passa e a condição como é que é. Agora, tudo é preciso a gente examinar cada caso de per si. A autodeterminação real, desimpedida e efetiva, só se manifesta a partir da dispersidade quando não é mais solapada pela autoculpo, autoassediadora? Não. Eu acho que a autodeterminação mesmo, ela começa, independente disso, quando a pessoa deseja fazer coisa bem feita. A real mesmo tem que ser bem feita. Então, se ela tem força de vontade, se ela já dá valor para a intenção, se ela quer acertar, muito antes da dispersidade, a pessoa já usa a determinação. O que você quer? Outra questão da sua idade, a partir de quando que você começou a ter consciência de todo o processo multidimensional, de curso intermissivo, de um monte de coisa? Não, lá pelos 14 anos eu já tinha. Eu vivia só pensando nisso, né, dia e noite. Eu fiquei especialista no assunto. Mas como que foi? Você há de ver, por exemplo, como era fácil para mim os negócios do movimento espírita. Eu cheguei lá na mesma hora e falei assim, não, esse menino tem que dirigir a União da Mocidade. Põe ele dirigindo todo mundo aí, que ele sabe mais do que todo mundo aí. Os seus velhos, tudo de cabelo branco. Eu entrei na União da Mocidade Espírita, que tinha um monte de departamentos. Você tem uma ideia? Lá tinha coro de cantar, tinha um lar espírita, tinha um monte de coisa. Agora, o que eu gostava mais eram as aulas do círculo de estudos. De 15 em 15 dias tinha um círculo de estudar no sábado. Entende? No Centro Espírita Perabentes. Lá era grandão, cabia muita gente. Então, aquilo lá era bom para a gente poder pesquisar. Era tudo estudo mesmo para valer no círculo de estudo. O outro, eu entrei lá, comecei a dirigir estudo. Eu era o presidente, né, da União da Mocidade. Então, no outro sábado eu tinha que ir também, mas aí era só lítero musical. Era o povo cantando, fazendo um esquete, recitando, aquela história toda. Aquilo, eu aguentava firme, mas eu gostava mesmo do circo. A partir do 14, esse boom aí, quais são os detalhes? Como que ele aconteceu, essa transformação? Aconteceu pelo seguinte, aos 9 anos, eu comecei a fazer a minha biblioteca, porque eu já tinha muito livro, estava tudo esparramado dentro de casa. Então eu comecei a fazer aquilo, e foi justamente na época que eu saí do corpo e comprovei que eu estava fora. Aí muita gente viu aquilo, os espíritas falaram, tocaram no assunto e falaram, você devia estudar mesmo, você está certo de estudar os fenômenos. Seria bom. Aí começaram a me dar livro, né, do Bozzano, esse povo todo que tinha, as coisas do William Crookes, esse povo todo, para estudar. Entende? Com isso, eu fui ampliando a minha visão do processo todo. Agora, foi aí que eu comecei a ver o processo do desdobramento. Que eu falava, mas no movimento espírita não tinha tanto livro bom sobre desdobramento, que era a projeção consciente. Entende? Agora, você veja, eu tenho aí um livro, está guardado, é um livro de capa dura, onde tem minhas anotações de 1949. Eu tinha 17 anos. Lá tem 20 notas sobre projeção consciente da época. Isso é 1900
E eu tinha 17 anos, 1949. Mas antes dos 14 você já tinha projeto. Qual a diferença de antes Na e depois dos projeção, 14? com 3 anos, eu já tive com calma. Foi a hora que a gente mudou para aquela casa. A casa foi feita em 1935, eu tinha 3 anos. Por quê? A hora que nós chegamos lá tinha sido cemitério. Então eu via aquele povo tudo. De vez em quando mudava as coisas assim, ó, no quintal que eu estava brincando lá, e era um problema. Eu via, eram os negócios do cemitério. Lá, realmente, a mudança para o lugar de cemitério, que meu pai construiu a primeira casa lá na área do cemitério, foi meu pai que construiu, foi essa casa. Ela não existe até hoje, lá na Avenida Olegário Maciel. A cidade toda ia crescendo por ali. Então eles tiveram que acabar com o cemitério por causa disso, que uma avenida, Avenida Olegário Maciel. Agora, isso me ajudou demais, a partir de 3 anos, entende? Mas o caso lá que você já viu aquela concierge que tinha problema com o teu pai, já também já... Essa aí eu devia de ter 5 para 6 anos, por aí, que eu acho. Eu nem sei porque eu não marquei na ocasião. Agora, foi 5 para 6 anos pelo seguinte, foi muito antes da guerra começar. A guerra começou em 1939, eu tinha 7 anos, mas foi antes, porque eu acompanhava as coisas do meu pai escutar o rádio, que é a única coisa que havia na ocasião, não havia televisão, não havia nada disso, então eu escutava o rádio. O rádio era enganchado na parede em cima, e ele sentava embaixo para ouvir. Ele colocava a frequência séria, etc. É rádio Philips, daquele cheio de coisa assim, grandão, enorme, você está entendendo? E aquilo pegava longe, era bom, um bom rádio que ele tinha, que ele arranjava, porque aquilo era o contato dele com o mundo. Porque ele era muito difícil de ir em jornal, essa coisa toda, é o fim do mundo, né, Monte Carmelo. Pegava onda curta de outros países. Em onda curta pegavam outros países. Pegava muita coisa. Agora, às vezes, quando dava estática, aqueles negócios, aquelas estáticas, era terrível, não ficar danado ali. Então a gente, para ele não levantar, porque senão tinha que ficar em pé para mexer, porque o negócio era alto. E a gente mesmo ia lá, eu subia numa cadeira e tentava colocar. Eu falei assim, não, vai para a esquerda, vai para a direita, mexe aí na frequência, vamos ver como é que é, se pega. Agora, fazendo estática, aquele negócio. Agora, 14 anos, a grande diferença em relação a antes é que você começou a ter mais informação. Não, agora aos 12 anos já tinha lido muita coisa, né? A minha avidez para saber as coisas que se passavam comigo era enorme. Você está entendendo? Eu tinha ânsia de saber daquilo. Quando eu descobri um livro, eu anotava tudo. Por isso que eu tenho essa mania de anotar tudo, riscar tudo, saber como é que era. Isso aí é muito sério. Agora, o professor Vicente Lopes Pérez, aos 10 anos, ele me acertou muito o passo, né? Intelectualmente, ele me ajudou demais, esse homem. Entendeu? Porque ele tinha uma visão de conjunto. Ele viu que eu poderia frutificar com aquilo que eu queria, então ele insistiu. E outra coisa, foi 2 anos de estudo rigoroso por parte dele, porque ele não brincava. Era de segunda a sexta, 5 vezes por semana. E no fim de semana, e todo dia, ele me dava trabalho para fazer em casa. E no fim de semana também eu tinha. Ele era rigoroso, ele não era sério. Mas por que você bota 14 anos? O que acontece? A partir dos 14, o que acontece? Aos 14 anos foi que eu fiz a listagem dos fenômenos. Era 222. Dos fenômenos. Cheguei para um professor lá que eu achei que conhecia mais das coisas para mostrar. Agora coloquei, emendei um monte de folha de cartolina e fiz um gráfico enorme com a classificação dos fenômenos, aquilo que eu achava. Entende? E fiz uma outra listagem por fora, datilografia e tudo. Eram 222. Tinha fenômeno ali que não estava bem no lugar, que eu acho que devia tirar, que não era bem aquilo, mas tudo era fenômeno. Eu tinha até hipnose, estava no meio, tinha uma opção de coisa nesse sentido. Agora, o que é que se passa? O que eu fiquei chateado, eu trabalhando com aquilo há meses, a hora que eu vou mostrar para ele, coloco no quadro, na parede, assim, ó, e mostro tudo, ele olhou aquilo tudo, vira para mim e fala assim, onde é que você copiou isso? Eu me deu a vontade de cuspir na cara dele, mas noblesse oblige, não é isso? A gente tem que segurar. Mas você já tinha consciência que a projeção era o fenômeno principal, então já aos 14 já... Agora, ó, esse professor ficou muito meu amigo.
depois disso, com as coisas todas, que ele viu com o passar do tempo que eu estava estudando as coisas seriamente. Agora, ele não gostou quando eu deixei o movimento espírita. Ele até hoje é espírita ainda, trabalha com isso, olha muito os processos de Kardec e tal. Ficou por aí. Ele não entendeu o meu nível, a situação, o que eu queria. Vários desses não me entenderam. Não dava, não. É muito difícil. E outra coisa, interior, né? A pessoa que não viajou muito, esse professor, por exemplo, não viajou muito. Eu sei, pelo menos até quando eu fiquei sabendo, não viajou. Então a pessoa que fica muito fechada, só fica na biblioteca dela também, não serve, né? Ela tem que sair. O ideal é você fazer uma biblioteca que você arranjou no mundo inteiro. Isso é que é o ideal. E assim você sai da sua biblioteca naturalmente. Você arranjou aqueles livros da sua biblioteca no mundo inteiro. Isso é que é o ideal. Eu vi isso muito cedo. Agora, você já tinha essas autoexperimentações parapsíquicas, mas se juntou porque você adquiriu mais conhecimento. Mais conhecimento. Quanto mais eu podia, eu canalizava. Tudo é convergência. Tudo para fazer a confluência para aquilo que é o meu objetivo. Mas isso também melhorou o teu desempenho parapsíquico também? Tudo. Agora veja, eu estudei tudo quanto era médium que havia no Brasil. Tudo quanto era livro que tinha no movimento espírita. Você pensar. Eu li e anotei. Por isso tem tanto livro aí embaixo. Para fazer o Projeciologia foram 19 anos. Agora, estou falando quando eu resolvi escrever o livro. Foram 19 anos. Por quê? O material do livro eu já estava colecionando desde menino. Agora, quando eu resolvi fazer o livro com os detalhes todos, aí eu cheguei à conclusão, não, tem que viajar, tem que pegar muito livro, porque eu ia ler um livro, eles citavam um outro autor, você ia olhar o Brasil, ninguém nunca viu falar naquele cara. Eu falei, não, eu tenho que ir onde tem isso, tem que ir lá. Aí vou eu para vários países, procurar aquilo, nas instituições, na biblioteca, na universidade, discutir com os caras. Era o jeito. Mas essas informações, elas aperfeiçoavam também os seus parafenômenos, melhoravam o desempenho também. Tudo quanto é jeito. E outra coisa, criava problema com o povo com quem eu vivia. Muita gente. Tudo quanto é jeito. Até gente bem chegada, criava problema. Às vezes o povo não entendia a gente. Não tinha jeito de me entender por causa da intenção que a gente tinha. Não foi fácil. Outra coisa, eu passei 12 anos praticamente sem vida pública, só estudando e fazendo pesquisa. Né? Aí eu viajei também. Né? Teve um período que eu viajei muito, calado, ninguém sabia. Eu ia de um lugar para outro, ia daqui para ali e tal. Agora, ó, uma coisa é séria. Eu tive muita assistência. Não só de pessoas, como de consciência. O tempo todo, para chegar nisso. Agora, eu penso o seguinte, qualquer um que se dedicar com boa vontade, boa intenção, mas que tenha discernimento e talento, pelo menos um pouco de talento, para cuidar do processo parapsíquico, chega nesse, mesmo nas conclusões que eu cheguei. Sem inevitável. Não tem jeito. Agora, eu acho que para nós aqui, todo esse conhecimento sobre a multidimensionalidade dos fenômenos, dos parafenômenos, isso aí ajuda também quando a gente acessar o processo. Mas porque isso aí a gente está mostrando como é que são os bastidores da vida. Né? Agora, veja, é um problema, porque muita gente não admite isso. Tem esse problema todo. Né? O povo que não admite. Tem muita gente que eu falava as coisas, a pessoa não pode admitir mesmo, que aquilo cria problema para ela, ela tem que mudar a vida, aquilo vai ser um prejuízo para a vida dela, do ponto de vista material. A pessoa não dava. Agora, com o passar do tempo, eu vi que era bobagem. O negócio era eu enfrentar com todo o realismo aquilo que fosse. E não ligar para as rebarbas. Foi assim que eu fui fazer, é o negócio da higiene mental. Eu nunca liguei para a opinião pública. Eu atendi a opinião pública quando aquilo dizia respeito às pessoas que eu estava fazendo assistência. Mas aquilo que dizia respeito só para mim, não quero nem saber.
Você fala sempre dessas consciências, você encontra e elas reclamam que você não insistiu. Vários eu já encontrei e ficou danada a vida comigo. Agora veja, depois a pessoa cai em si e vê que a culpa é dela mesma. Mas por que se Com o tempo, os próprios amparadores pegam a pessoa, levam para uma comunex mais avançada, ela vai ver que eu estava com a razão. Se elas tivessem essa eu não passei o ponto. Eu não, entendeu? Eu não me excedi, eu não coloquei o carro diante dos bois. Será que é meu? Né? Agora o povo é só depois que o pessoal vai ver isso. É muito difícil. Professor, aproveitando a pausa ali do Arlindo, eu queria saber a questão das retrocognições do senhor. Quando que começou essas retrocognições e se for a partir dos estudos que o senhor conseguiu estar se encontrando dentro da história? Eu passei o primeiro ano de vida sofrendo com a minha cabeça que estava rachada. Então, eu praticamente chorei 11 anos, segundo a minha mãe. Mas, com isso, eu fiquei mais desperto, mais, vamos dizer, aware. Você está entendendo? Mais lúcido com as coisas todas que se passavam. E o povo tudo achava que eu estava ficando louco. Eu fiquei louco, por isso que eu falava aquelas coisas. Agora, com 2 anos para 3, eu comecei a falar demais sobre as coisas. Com 3 anos, os fenômenos começaram a ficar muito firmes. Então, uma das coisas que aconteceram, que chamou mais atenção logo no início, foi o seguinte: o meu pai e a minha mãe estavam morando numa casa que deu um desses vendavais, essas tempestades de vento muito brava, que destelhou um monte de casa, do jeito que acontece aqui, e a casa que eles estavam caiu, tudo, ficou sem teto, aquele negócio todo. E o meu pai, com a perna dele, artificial, aquele negócio todo, ficou debaixo de uma mesa, junto com a minha mãe, e ele me segurando debaixo da mesa. Agora, a mesa era daquelas de tampo dessa grossura, feita em fazenda. Ela aguentou os cardos que caíram em cima, porque senão tinha matado todo mundo, a gente lá dentro, que a casa caiu toda. Agora, tudo indica que essa casa, era nos 11 meses. Agora, eu comecei a expor para minha mãe, logo comecei a falar, sabe, que a gente estava escondido. Eu quis dizer, no fim ela foi entendendo o que era. Eu disse, mas como é que é? Esse menino está guardando tudo isso aí, foi o dia que a casa caiu. Quem lembra? Mas agora pior não é isso. Aí, nós estávamos andando, quando eu falo para a minha mãe, não, eu quero ver onde é que estão os negócios que faz barulho. Como a casa tinha caído, nós não estávamos mais naquela casa, eles tinham passado para outra. E no quintal, quando eu começava a chorar, eles saíam e tinha aquele negócio de espremer, você está entendendo, que fazia tal, tal, que é umas vagens que tinham lá, sabe, no quintal. Então, eu falei com a minha mãe e fui falando com ela o barulho, como é que era tal. Mas não, o menino está falando, e quando ele está no braço da gente, como é que é? Ele guardou tudo. Aí eles começaram a falar, ele ficou doido. Porque nessa época não era para ele estar lembrando. Esse menino era de braço, como é que ele pode saber? Então, isso tudo começou. Quando chegou nos 3 anos, eu comecei a falar umas coisas que começaram a transcender. Uma delas foi essa casa que eu estava falando, a outra foi que eu falei, olha, a senhora, mamãe, não estava com o papai. Tinha um negócio. Eu que juntei. Ela falou assim, esse menino já está com as novas ideias de doido aí, precisa de ver o que é que ele está falando com essas coisas. Mas com o passar do tempo, ela entendeu o que eu quis dizer, porque ela era separada do meu pai. Eu só pude nascer quando meu pai se juntou. Ele só juntou quando ele perdeu a perna, que o meu avô permitiu que ele voltasse para casa. Agora, eu falei para ela como se eu tivesse ajudado o negócio. Eu devo ter ajudado para o meu avô e ela admitir o meu pai. Você está entendendo, em casa? Alguma coisa eu devo ter feito. Está na cara. Foi o que o Zéfiro fez, era serviço dele, era um dos trabalhos que eu fazia, era justamente isso. Agora veja,
Eu falei isso tudo, com calma. Ela entendeu, falou assim, como é que esse menino pode saber uma coisa dessa? Estudo é antes. Agora, comecei a descrever onde é que tinha a casa antes, como é que era, eu descrevia tudo. Entendeu? Agora, com o tempo, o povo tinha... Por que é que eu comecei a aprender a desenhar? Porque o povo tinha dificuldade de entender o que eu estava falando. Então, eu comecei a desenhar. Não, aqui é isso. Desenhava e dava para a pessoa. Com isso, eles acostumaram com meus desenhos para ver como é que era. Por isso, todo mundo, a meninada era proibida de ler gibi, porque o gibi era tido como um desvio para o estudo da meninada. Mas minha mãe me permitia, eu tinha liberdade, meu pai também, porque eu desenhava. E ele sabia que, junto do gibi, eu lia livro, aquelas coisas todas, jornal, revista. Então eles permitiam, eu tive liberdade absoluta de participar das coisas de gibi. Foi por isso que depois eu ganhei os concursos de desenho, aquela coisa toda, sabe como é que é? O gibi mensal, o Globo Juvenil mensal, tudo. Mas aí o senhor começou a lembrar do intermissivo. Logo o senhor começou primeiro a ter as retrocognições das outras vidas. Quando nós fomos para o processo da aula de moral cristã, que era o catecismo espírita, todo domingo de manhã, várias horas, aquele negócio, eu aprendi o catecismo de cabo a rabo, né? Entendi aquilo tudo em pouco tempo. Vi tudo como é que era e começava a pesquisar. Uma das coisas que eu queria saber é o seguinte, como é que era a gente antes de nascer? Devido ao processo do parto e eu ter rachado a cabeça, eu queria saber o que é aquilo. O que aconteceu aquilo? Uma das primeiras perguntas que eu fiz foi o seguinte, eu já vim com a cabeça rachada? Eu queria saber, sabe lá se eu não tinha um negócio antes? Entendeu como é que é? Agora, com o tempo, isso tudo foi ampliando, ficou mais claro, a coisa foi encaminhando, tudo bem claro. Agora, o que eu vejo é o seguinte, as pessoas têm que anotar isso. Se eu não tivesse anotado, visto e feito as inter-relações, as ligações dos fatos, eu não ia entender nada disso. Agora, eu ficava doido para achar livro que falasse de ocorrências parecidas com as minhas. Que eu ia ver o que o cara fez. Como é que foi a saída dele? Como é que ele interpretou aquilo? O que é? Qual foi a lição que ele recolheu disso? Eu sempre estava doido era atrás disso. Agora, com o passar do tempo, eu vi que a projeção era superior aos outros fenômenos. O negócio era mais sério. Entendeu? Você veja bem, esse meu livro de 17 anos, eu já sabia de tudo isso, está tudo lá anotado. O que era importante. Sabia de tudo. E no movimento espírita eles não davam valor para isso. Eu já sabia porque tinha o 5º capítulo lá do livro dos Espíritos, que é a emancipação da alma, que fala sobre projeção. Eu falei assim, isso aqui é que eu acho que é o mais importante do espiritismo. Ninguém admitia. Não, meu filho, não é. O mais importante é a mediunidade. É o espírito desencarnado. E começava a querer me doutrinar com aquilo. Eu não admitia de jeito nenhum. Entendeu? Eu achava que todo mundo era espírito, que a coisa é séria e que você podia sair do corpo. Agora, uma coisa que foi boa para mim, que me ajudou demais, foi o Eurípides Bassanufo. Que a hora que eu descobri lá, que o sargento falou que era o Eurípides Bassanufo, eu quis estudar tudo Eurípides. E o Eurípides saía do corpo. E fazia projeção. Então, uma das primeiras coisas que eu quis, um dia eu falei, o garoto lá, ainda não tinha saído do Monte Carmelo. Eu falei assim, um dia eu queria Sacramento, que é para ver onde é que o Eurípides morou. Sacramento não era longe, Uberaba, Monte Carmelo, mais ou menos da área. E eu acabei indo lá mesmo, no movimento espírita, fui lá muitas vezes para ver com calma. O colégio Allan Kardec, que ele tinha fundado, o Educandário, uma coisa séria. Isso me ajudou demais. Porque ele tinha na história dele até de bilocação. Que tinha casos que eles falaram que ele saiu do corpo e fez uma espécie de intervenção, tipo cirurgia, numa pessoa que melhorou. Sendo que ele estava muito distante disso, lá em Sacramento. O Eurípides era capaz disso. Isso era o jeitão dele mesmo. Tinha opção de fenômeno com ele, todo mundo sabia. Ele era um cara muito bem assistido e ele era equilibrado, fora de série. Agora, como ele gostava de fazer muita assistência, ele morreu fazendo assistência, por causa da gripe espanhola. O rapaz tinha 38 anos só. Olha a pena aquilo. Foi muito cedo. O povo ainda falava, não, ele foi igual a Jesus Cristo, morreu muito cedo. Né?
30 e poucos anos. Paulo, Sim. aqui, tem como o senhor explicar melhor aqui em Principiologia, em Detalhismo, página 92? Principiologia, o princípio do dinamismo evolutivo. E da É isso? determinação, exatamente. O princípio do dinamismo evolutivo é o seguinte: tudo depende da sua dinâmica com intenção fixada na sua evolução. Agora, isso depende da assistência que você faz aos outros. Então, o princípio do dinamismo evolutivo é o seguinte: todo mundo está evoluindo. Querendo ou não, você vai evoluir. Se você ajudar a sua evolução, é melhor do que deixar ela acontecer assim de modo instintivo, espontâneo. Então, quanto mais você estudar o processo da evolução, melhor. É por isso que eu falo, a palavra evoluciologia é sinônimo de conscienciologia. É a mesma coisa. Se você está estudando a sua evolução, você está estudando a sua consciência. Então, a dinâmica aí é importantíssima nessa questão, que é o dinamismo, a agilização que você dá para o seu processo evolutivo. Eu, por exemplo, eu vi isso muito cedo, eu só pensava nisso. Foi aí que foi uma pena, a hora que eu comecei a ver que o espiritismo não valia nada, que era pouco, que o caminho lá de religião não era nada, que Allan Kardec deixou tudo por fazer. E tudo estava ainda, você está entendendo, pela metade. Aí eu falei, eu não posso ficar nisso muito tempo, a gente tem que caminhar para o outro lado. Aí eu passei para o processo da metapsíquica, estudar parapsicologia, mas cheguei na parapsicologia e vi que está seguindo tudo a mesma tramitação das ciências convencionais, etc. Depois apareceu o Rainer. O Rainer ofereceu, para quem sabe que esse é diferente. Eu fui lá para ver as coisas, como é que era, vi em vários lugares dos Estados Unidos, e cheguei à conclusão também que eu queria dar para trás. E acabou dando para trás mesmo, eles até fecharam depois do departamento dele. Aí eu falei assim, então não tem jeito, o negócio aqui é showman isolado, quer dizer, marcação por homem, sou eu mesmo e carreira solo. Aí é que eu comecei a estudar os negócios mais sérios, não tinha jeito, para fazer isso que a enciclopédia hoje, que é o resumo de tudo isso, da conscienciologia. O princípio da indeterminação seria o oposto disso, no caso? O princípio da indeterminação seria o oposto disso? Não, a determinação é aqui. A pessoa que é determinada no processo da evolução. Quer dizer, não adianta a pessoa ser determinada, é preciso ver qual a qualidade dessa determinação. Ela é determinada por quê? Para quê? Qual a intenção dela? O que ela visa? O que ela objetiva? Nós temos que ser determinados para as coisas boas, positivas, construtivas, que dê evolução. Entendeu? Só que aqui tem indeterminação no caso, né? Pois é, mas agora o caso é o seguinte, a autodeterminação aqui é neutra. Ela pode ser boa e pode ser ruim. O cara é autodeterminado. Ele resolveu matar todo mundo que aparecer com ele no campo de batalha. É um doido. Tá certo? Ele vai fazer o fogo amigo, não vai demorar, ele vai matar amigo dele, se todo mundo que aparecer. É aquele negócio que eles falam, não, mexeu, se atira. Todo ser que mexer, recebe bala. Isso é uma loucura, determinação. Você quer a pessoa mais determinada que o sniper? O sniper é esse camarada especializado em matar os outros à distância. Está entendendo como é que é? Certo. Para eu entender melhor que o dinamismo evolutivo seria uma providência para você procurar se desenvolver evolutivamente. É isso aí. Em fatologia, você poderia discorrer sobre os mecanismos intraconscienciais de resistência equilibrada das pressões internas. Nós já falamos disso, né? Que mecanismos seriam esses? Poderia exemplificar? Sim, a primeira coisa é a seguinte. Nós todos temos mecanismos dentro do nosso processo, que são as técnicas, os métodos, os procedimentos para usar os nossos atributos conscienciais. Os atributos podem ser os sentidos do corpo humano, pode ser os atributos mentais, que são a nossa capacidade intelectual, as propriedades da gente mentalizar as coisas.
E pode ser também o processo das parapercepções, das percepções extrafísicas. Agora, com isso, então, você aplicando com técnica adequada, você consegue ter mais equilíbrio para resistir às loucuras de fora. Um dos mecanismos mais sérios que nós temos, que é a gente que fala mais nisso, que raramente você vai ouvir, é a chamada OMI-super, ou seja, a omissão superavitária. Então, por exemplo, a coisa mais séria numa vida não é aquilo que você faz apenas, não. Isso é uma coisa. Mas uma das coisas mais sérias que tem é aquilo que você faz junto com aquilo que você deixou de fazer. Então, por exemplo, na vida humana, tem uma série de requisições, vamos dizer, de tentações, de envolvimentos, que vem em cima da gente que a gente tem que dar o contra, você tem que dar o não. Isso aí, às vezes, é mais importante que aquilo que você deu sim. Então, o negócio todo são mecanismos intraconscienciais de resistência às bobagens que nos envolvem na vida humana. É aquilo que eu chamo do rolo compressor das inutilidades da vida humana. Então, isso aí tudo é mecanismo de defesa. Outra aqui. Tenho acne severa, já fiz vários tratamentos de pouca coisa adiantada. Hoje tenho 26 anos de idade e ainda não consegui compreender o que pode estar ocasionando esse quadro. Por vezes perco a esperança de conseguir reverter essa situação, mas algo de mim insiste em continuar tentando. De que modo posso utilizar a autodeterminação para atingir a autocura? A prática constante do estado vibracional pode ajudar a resolver esse problema? Ou seja, conseguiria reverter a situação apenas com a autodeterminação? Olha, eu não sei, porque a autodeterminação, tudo é possível. Se a pessoa tem energia e tem autodeterminação, ela faz autocura. Mas eu não posso assinar embaixo, eu não te conheço, eu não sou você. Depende da sua autodeterminação e a qualidade da sua intenção. Agora, você trabalhar com o estado vibracional, com as energias, só pode ajudar você. Outra coisa, acne tem muita relação com o processo de energia, com o processo hormonal e com as dermatoses, que é o processo da pele. Hoje tem uma série de tratamentos mais avançados por aí. Você já foi a algum local mais avançado de tratamento de dermatose? Às vezes eles podem te ajudar, porque tem que fazer um balanço geral de vez em quando, fazer um exame da cabeça aos pés da pessoa para ver, principalmente processo hormonal, problema de alimentação, né? Alergia e outras coisas mais que tem. Isso tudo teria que ser feito para melhorar. Junto com isso, com a autodeterminação, você pode melhorar. Outra coisa, já está na hora disso acabar, você está com 26 anos, agora vai acabar. Poderia falar, por que vai acabar? Porque com 26 anos, ele está com a biologia assentada, já a maturidade, os hormônios já vão assentar, já acabou o processo da adolescência, a acne vai ter menos força para funcionar. Agora aqui, poderia falar mais sobre crescendologia, o crescendo da autoconfiança na capacidade de autorrealização. E também dar exemplo da técnica da autodecisão. O problema todo é o seguinte, crescendo da autoconfiança na capacidade de autorrealização. Primeira coisa é o seguinte, quando você obtém algum sucesso, você foi exitoso em alguma atividade sua, você deve anotar. Com o passar do tempo, você vai ver que você é bom para fazer isso, aquilo, porque você saiu bem naquilo que você foi fazer. Isso aí vai te dar mais autoconfiança para você realizar qualquer coisa daquele estilo que você já saiu bem. Outra coisa, na hora que você já tem uma série de atividades que você domina bem e que teve êxito, você vai ter muito mais confiança em você a partir daquele princípio. Se uma pessoa da humanidade fez alguma coisa, qualquer uma outra da humanidade pode fazer, desde que ela tenha determinação de seguir e fazer o que a outra fez. Então o problema todo é esse. Agora, a técnica da autodecisão é a pessoa que decide de uma maneira de javali, javalina. Ela vê aquele caso, vê que a coisa é positiva, ela fica então na pista principal e não vai para o acostamento. Ela insiste
ela trabalha dia e noite para fazer a convergência, a confluência de todos os seus esforços para atingir aquele objetivo. Agora, lembrando que existem muitos meios que a pessoa passa, que são os degraus da escada, até ela subir na escada e aparecer no patamar lá em cima. Isso aí depende, então, da decisão dela. Agora, a primeira coisa que uma pessoa vai ter, num caso desse, ela não vai ter pusilanimidade, ela não vai medrar, ela vai ter confiança no pulso que ela tem para fazer as coisas. Então, decisão precisa muito de coragem pessoal. Qualquer coisa, existe um livro, Coragem para Evoluir, do Vicente, que vale a pena ler, que ele explica o que é o processo da coragem para a pessoa ficar mais apta, e vamos dizer, mais intrépida, indômita, sem medo, sem pavura. Então isso às vezes também é importante, para decisão não ter outro jeito. Agora, ó, seria bom você estar querendo, a senhora aí, ver um verbete nosso que é autodecisor, não tem? Vale a pena ver esse verbete que é autodecisor. Olha, tem nesse CD-ROM aí, esse DVD que está sendo publicado. É só olhar. Tem lá. Professor, Tá, sim. aqui. O senhor criou uma 6ª subdivisão técnica dentro da conscienciologia, que é o epiconscienciologia. Eu queria entender, saindo das outras 5, por que o foco específico nessa, que é o estudo da consciência livre, mas por que o senhor separou e abriu especificamente? Preciso de você ver o verbete. Eu já trouxe o verbete? Sim, não, eu tenho aqui. Pois é. Olha aí o verbete. Agora, eu estava justamente Veja analisando. o que está dizendo aí. Que o processo é até um ponto por lado e por cima das coisas para a pessoa saber como é que é. A intenção é classificar tudo com detalhe, para a pessoa ver o que é a conscienciologia. Porque o senhor fala da consciência livre, né? É. E, então, uma maneira de conseguir Por isso que compreender... eu estou falando, que ela é de lado e por cima. Pois é. Por quê? É de lado porque ainda falta ainda um pouco para você chegar lá, mas você vai acabar chegando. É dessa massa aí que aparece a consciência livre. Não é de outra, não. É sua. Então, para a gente, saindo do nome, né, para a gente conseguir, no futuro, daqui a algumas décadas, compreender com um pouquinho mais de profundidade, seria iniciar pelo estudo do epicentrismo. Eu penso que é começar a estudar a escala evolutiva das consciências, ver onde é que você está. Okay. E ver qual o próximo passo que você tem que dar. Você acha que você é o que atualmente? Você é um epicoa? Vamos verificar. Tem que ver como é que é isso. Entende? Para que lado que é que você vai? Você é tenepsista? Há quanto tempo? Isso é mais fácil. Examina isso tudo. Gente, do jeito que nós temos ali, o processo aritmético, qualquer um chega às conclusões sobre as possibilidades que tem. E outra coisa, pode ser individual, calado e em silêncio. Ninguém ficou sabendo, só ele. Então você vê o seu gabarito, o seu fôlego, por você mesmo. Agora, eu acho que até a gatinha lá em casa vai ser consciência livre. Então pensa bem, é um processo de tempo. Mas agora, para nós, já está na hora da gente acionar isso mais, agilizar o processo, dinamizar a evolução. É uma boa. É o que a gente fala, né? E outra coisa, com bom humor, viu, Fafá? Sim. Bom humor. A gente está aprendendo. Professor, uma pergunta completamente diferente dessa, que eu estava pensando sobre isso ontem. A questão dos cursos intermissivos, tem um verbete que é o Cognopolita, que o senhor fala sobre os cursos intermissivos completos. Então, o fato da pessoa entrar no curso intermissivo e completar, versus ela entrar e não completar, existe essa possibilidade? Existe, porque às vezes a pessoa ela tem um surto qualquer de alteração. No meio. Eles às vezes acham melhor esperar mais um pouco. Do jeito que aconteceu, por exemplo, com aquele rapaz que fez vestibular comigo, entrou, nós entramos no primeiro lugar no vestibular. E chega lá e tem alergia com uma opção de coisa, desistiu da faculdade de medicina. Sei lá, né, o que não tem isso do ponto de vista evolutivo.
Às vezes tem uma coisa. Eu já vi gente que não queria fazer certas coisas extrafisicamente se não fosse levando a outra pessoa que está com ela. Não, sozinho eu não vou, só vou com ele. Agora veja, nem sempre isso dá certo. Agora, às vezes, esse ele nem sempre é um duplista. Às vezes é um ex-filho, uma filha, uma pessoa assim. Tem de tudo. Agora, a pessoa, numa condição dessa, ela não quer abrir mão daquela circunstância. Entende? Ela, às vezes, está madura, mas ela não quer. Como é que você faz? Se uma pessoa não quer, ninguém vai fazer força, né? Eles deixam. Mas tem que respeitar o interesse, a vontade, a decisão da pessoa. Né? Professor Waldo, aqui na fatologia, na quinta linha, a auto-organização crítica. Sim. Queria saber se a auto-organização crítica ela é uma causa ou o efeito da autodeterminação. A auto-organização crítica, se a pessoa está apenas pensando teoricamente que ela deseja isso, ela ainda não está com a determinação, ela está começando. Agora, se ela já é determinada, ela já vive com auto-organização. Então o problema todo é ver qual que é o nível da pessoa. Ela está começando agora ou já está lá na frente? Agora, a auto-organização, ela é inevitável. Todo mundo que você vê que mostra alguma desorganização, assim, evidente, óbvia, no dia a dia, entende? Assim, ficou muito na cara que todo mundo vê, mostra que esse nível de organização ainda não é bom. Do ponto de vista nosso, parapsiquismo, de evolução, é medíocre isso aí, não dá certo. É aquele negócio que eu conto da mala, e o menino chegou de viagem, então chega lá e vai fazendo assim. Entende? Você vai no quarto dele, não tem jeito de andar. Você tropeça nas coisas, porque está uma bagunça. Então, é esse processo da bagunça, que é aquilo que o americano chama do junk place. Quer dizer, o quarto caótico da bagunça. Existe isso. Tem casa que às vezes a gente precisa de ter o junk place. Você põe tudo lá de qualquer maneira, depois você vai consertar, faz uma almoxarifada arrumado, mas antes é o junk place. Agora, tem gente que não, ela vive no junk place. Entende? Esse aí não tem ideia nenhuma do processo de organização. É preciso de entrar nisso. Agora, outra coisa séria, querido. Não existe organização definitiva. Sua organização, por melhor que ela seja, ainda é pobre. Eu garanto que um evoluciólogo faria melhor do que você. E eu garanto que um serenão faria melhor do que o que o evoluciólogo está falando. Está entendendo? Então, veja, tudo é possível caminhar, expandir, melhorar. Agora, nós precisamos estar a par disso e procurar nos mexer, nos movimentar para aperfeiçoar as coisas que nós lidamos o mais depressa possível. Você vê o meu interesse de ver os detalhes todas das coisas que eu tenho, tudo meu certinho, pequenininho, certo. Mas veja, eu não sofro com isso. Eu me dou bem, eu me sinto bem com isso. Ser assim. Eu não tenho uma patologia nisso. Você entendeu? É isso que eu estava falando. A gente tem que evoluir com bom humor. Outra coisa, para dessomar. Você tem que dessomar com elegância. Não pode ser uma dessoma de qualquer maneira. Tem que dessomar com uma certa educação, né? Como é que fica? Então, se até a dessoma a gente precisa trabalhar com elegância, com educação, com bom tom, pensa bem no resto. Então, a primeira coisa é organização. Eu estou me organizando para dessomar. Se as coisas me ajudarem, porque você nunca sabe, que a pessoa, enquanto ela está válida, ela faz plano. Depois ela entra na invalidez, ela perde toda a capacidade de determinar, de se organizar, de decidir. Agora, veja, se eu tiver com decisão, eu sei tudo como é que são as coisas do jeito que eu estou. Entende? Agora, é isso que eu recomendo para você, que é jovem, cheio de vida, meu neto,
Pensa bem. Tem muita coisa pela frente que você pode fazer. Está tudo à mão. Agora, organização. Professor, aqui na Colegiologia, página 22, você coloca aqui o Colégio Invisível dos Psicomatológicos. Psicomatólogos. Matólogos. É que eu percebi, né, lógico, a autodeterminação é muito ligada ao mental-soma, né? Tipo assim, o cara racionalizar tudo. E por que o senhor colocou em vez do... Agora, aqui o Colégio Invisível do Psicossoma é muito importante, porque o maior embaraço, o maior travão para a pessoa ser determinada é a emoção. Entendi. Mesmo que ela seja determinada, se a emoção ainda peca, ela tem uma determinação errada. O que adianta você ser determinado uma coisa ilícita, injusta? Mas para ter um controle emocional, então, um domínio emocional, né? Então o problema de emoção, de instinto, precisa ser levado em consideração. Tá certo? Tá certo. Nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 68 assinaturas no livro de presença, 15 perguntas presenciais, 10 perguntas respondidas online, 9 votos online. Hoje vamos ter 6 recados. Júlio César, Web Conference Apex, Marisabel, Governança Unicim, Eduardo, Amigos da Enciclopédia, Felipe Mansur, Curso Alto para Psicometria, Antônio, Prova Geral da Conscienciologia e Curso do Professor Valdo, Hernande Leite, Fórum da TENEPS. Boa tarde a todos. Gostaria de convidá-los para uma entrevista online que vai acontecer neste sábado com o professor Alexandre Baltazar, secretário-geral do Discernimento. Ele vai estar falando sobre reurbanização extrafísica e programação existencial e TENEPS, e também assuntos ligados à instalação de campos, a questão da Maxi Proexis grupal e também um pouco sobre prospectiva da Cognópolis. Neste sábado agora, ao vivo, às 15h30, pelo site da Apex, apexinternacional.org. E aí aproveitem também para participar com perguntas e debates. Está com todo mundo convidado. Alô, boa tarde. A Unicim já colocou no ar, no site, os resultados dos bancos de dados aqueles para o pessoal que quer participar dos grupos de trabalho e estudo da governança. O que está colocado lá? A síntese do diagnóstico do censo da Cognópolis 2009. O diagnóstico atual, da atual situação de governança da CCCI. Foi feita uma pesquisa com os atuais líderes e os organismos da Unicim, e a compilação desses dados está disponível lá. E está também disponível a proposta da mesa corporate para o desenvolvimento da governança. Então, qual que é a proposta de trabalho? Todos que querem participar podem e devem ler esses documentos, baixar, imprimir, se for o caso, e depois começar a participar dos grupos que estão sendo formados. Todo segundo domingo do mês, à tarde, tem trabalho desse planejamento estratégico nesse sentido. Então, nós mandamos uma carta, convite, a toda a CCCI, com a senha de acesso para baixar esse material. Quem, porventura, não receber, entre em contato conosco e atualize seu e-mail, que deve ser um problema de erro de e-mail. Então, é isso, obrigada, e contamos com vocês. Pessoal, boa tarde. A gente está aqui divulgando a campanha do programa Amigos da Enciclopédia. Nós colocamos uma meta grupal de alcançarmos 450 inscritos no dia 31 de dezembro. Então a gente está divulgando isso aqui para Foz do Iguaçu, para todo o Brasil, quem assiste a tertúlia, quem ainda não é amigo da Enciclopédia, para entrar nesse movimento em prol da Enciclopédia da Conscienciologia. A gente vai apresentar para vocês os 3 laptops que o programa Amigos vai sortear no dia 31 de dezembro. Tá? Esse laptop é um Acer Aspire One, tem um HD de 160 GB, tela de LCD de 10.1, 1 GB de memória RAM, vem com wireless e o Windows XP. A gente vai sortear 3 desses laptops que a professora Cristina está mostrando aqui. E além desses 3 laptops, 3 cursos também, ECP1, ECP2 e acoplamentário.
A gente gostaria também de deixar registrado aqui que a tertúlia online, ela tem o patrocínio de empresas que são mantenedoras do tertuliário. E nós temos 20 espaços para essas empresas. Nós hoje temos ocupado apenas 8. Então tem 12 espaços ainda disponíveis. Aquelas pessoas que têm afinidades com o trabalho, que são empresários, que têm possibilidade de ajudar, é só fazer ligação aqui para o CAEC e entrar em contato com a gente, que a gente dá maiores detalhes. Tá ok? Obrigado. Pessoal, eu gostaria de convidar todos para o curso Autoparapsicometria Avançada. O curso vai ser realizado nos dias 28 a 31 de dezembro. Conta com a participação de 5 EPICONs, mais 3 especialistas da CCCI. O curso hoje está com 18 inscritos e temos apenas 22 vagas remanescentes. Então, principalmente aquelas pessoas fora de Foz do Iguaçu que desejarem se inscrever, podem telefonar aqui para o CAEC, fazer a sua reserva e providenciar aí a inscrição no curso. Então, curso de 28 a 31 de dezembro aqui no CAEC. Obrigado. Pessoal, boa tarde a todos. Em nome dos tertulianos, queremos aproveitar aí o lançamento hoje do CD Enciclopédia da Conscienciologia Eletrônica, 5ª edição, para lembrar a realização da prova geral de Conscienciologia, que vai acontecer no dia 13 de dezembro, domingo, de 8 às 12 horas, no Discernimento. Então, a matéria da prova é esse CD, né, com esses 1.365 verbetes. Vale a pena olhar, há um verbete chamado Prova Geral de Conscienciologia, onde existem as 3 provas que foram realizadas anteriormente. Vale a pena dar uma olhada nessas provas, em termos de se situar em relação às questões, e muitas vezes algumas das questões são reaproveitadas. Então, essas provas anteriores também estão disponíveis no site da tertúlia. O CD está sendo disponibilizado aqui na Mega Store, né, na Epígrafe, também na recepção e a Editares, através lá do Shopcons. Então, uma oportunidade interessante. Vejam que o foco, o objetivo da prova é oportunizar um momento privilegiado de estudo para ampliação da visão de conjunto da Conscienciologia. Então, uma oportunidade muito rica aí de autopesquisa. Eu estava lembrando essa semana, as empresas que fazem avaliações melhoram de 14% a 22% o seu desempenho. Então, é uma oportunidade para todos aí de estar se situando em relação ao conteúdo da Conscienciologia. Então, fica aí a lembrança, 13 de dezembro, ok? Obrigado. Pessoal, por último aqui, uma convocação aqui aos tenepsistas. Nós vamos ter o 5º fórum da TENEPS, de 21 a 23 de dezembro, e o 2º encontro internacional dos tenepsistas. Nós vamos estar abordando aqui a consciência tenepsável, ou seja, aquela consciência que já tem alguns trafores para iniciar a sua TENEPS, a relação da paracirurgia com TENEPS, higiene cosmoética e TENEPS, proexologia relacionada à TENEPS. Um dos temas do curso intermissivo é interassistência, TARES e TENEPS, então é importantíssimo dentro da proexologia o estudo da TENEPS. A duplologia, nós vamos ter aqui uma dupla de praticantes de TENEPS, são já adultos jovens, mas com experiência no duplismo e na prática da TENEPS. É importantíssimo pegar a experiência desse pessoal aí, que são adultos jovens com a experiência já de muito tempo, são tenepsistas e duplólogos aí veteranos. E também a questão da experimentologia e da TENEPS. É importantíssima a participação de todos, porque dentro da interassistência, a TENEPS e a TARES é fundamental e faz parte da nossa Proex grupal. Contamos com a presença de vocês. O verbete vencedor para amanhã foi retrosenha pessoal com 14 votos. Obrigada e boa tarde a todos.